Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós começamos a nossa primeira aula de uma disciplina nova chamada Organização do Processo de Trabalho em Saúde, certo? Então, nós vamos falar. Deixa eu só acertar aqui a tela. Então, vocês aí que estão com a apostila, nós vamos falar sobre cidadania e solidariedade, direitos à saúde, desumanização na saúde, qualidade de saúde, desculpa, qualidade de vida, história holística da saúde, políticas de saúde, conceitos de saúde e doença, história natural da doença, relação saúde-doença, o atendimento, né, nível primário, níveis assistenciais, necessidades humanas, necessidades psicológicas, ah, o SUS em si, as três esferas, né, que são atendidas, saúde mental, trabalho e saúde mental, saneamento básico, importância das águas, nutrição, deixa eu ver mais o quê? Vigilância de saúde, vigilância epidemiológica e é isso, certo? Então, para começar a nossa aula, hoje é a nossa primeira aula, nós vamos falar sobre políticas de saúde, está aí na apostila de vocês, falando sobre políticas de saúde, porque a gente não pode introduzir ou começar a falar sobre a saúde pública no Brasil se não falarmos um pouquinho da saúde, de políticas de saúde. É de extrema importância que, por mais que as pessoas achem que não, é importante a gente, como profissionais de saúde, saberem e entenderem o contexto político que vive o nosso país, o contexto político que vive o mundo, porque a saúde ela interfere, ela está de certa forma interligado com política. Por mais que as pessoas não saibam, a saúde é um dos indicadores para o desenvolvimento humano, né? A saúde da população ela ajuda o quanto o governo investe na sua população, ela interfere no quanto o Banco Mundial, no quanto a Organização Mundial da Saúde, o quanto os investidores investem no país. Então, a saúde, por mais que não pareça, ela tem um peso importante nas decisões e nos caminhos que são tomados politicamente em todas as sociedades. Então, uma coisa que é importante nós, como profissionais de saúde, estarmos politizados, estarmos cientes das coisas que estão acontecendo. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né, que chegou, vamos dizer assim, entre aspas, de surpresa no Brasil. Desde novembro ela está acontecendo na China, e era óbvio que em algum momento isso iria chegar aí para a gente. E aí fomos pegos de calça curta, né, ou fomos pegos dançando na rua, no carnaval. Enfim, e o que era para ser uma epidemia, para ser uma urgência de saúde, está se tornando, ou já se tornou, uma urgência política. A pandemia se tornou uma questão política. Então, a gente vê o quanto a saúde ela interfere na política, o quanto a saúde ela interfere nas decisões mundiais. Então, a gente está vendo aí, não sei se todo mundo está acompanhando, mas é importante que todos estejam acompanhando aí os acontecimentos. É claro que a gente precisa filtrar, né, as informações que chegam. Nós temos aí a tal das fake news, nós temos, né, as informações que chegam entruncadas, mas a gente precisa aprender a peneirar e saber lidar com todas essas informações que chegam. Antigamente era mais difícil, né, a gente ser tão bombardeado com tantas notícias, porque as informações vinham de longe, era via telefone, né? Hoje em dia não, com a internet é tudo muito rápido, né? A tecnologia ela une e ela junta muito as pessoas, ao mesmo tempo ela distancia, né? E ela destrói pessoas. Então nós como profissionais de saúde nós precisamos estar sempre ligados e antenados aí com os acontecimentos mundiais, porque uma coisa que acontece na China, uma coisa que acontece do outro lado do mundo, interfere na nossa saúde, na nossa vida, né? E isso interfere na saúde do Brasil, na saúde do brasileiro. Então, um exemplo aí que a gente dá, né? Nós estamos aí em plena pandemia, e no início da pandemia, qual era a crise? Não tínhamos
EPIs, não que nós ainda temos, que a gente já tenha, né? Mas nós tínhamos aí uma grande falta de EPIs. Então, nós tínhamos falta de máscaras, falta de luva, falta de álcool gel, falta de roupas, né, de proteção. Por quê? Porque como a pandemia pegou geral, os países que forneciam, principalmente, quem é o país que fornece, né, esses insumos para o Brasil? A China. Então, se a China foi o epicentro, ela não ia deixar de nutrir e suprir o seu território nacional para suprir e nutrir o território dos outros. Então, nós tivemos essas faltas. E aí tudo aumentou. E aí a gente pôde acompanhar o quanto a falta de saúde ou as políticas alteraram ou modificaram aí a nossa saúde. Nós tivemos, né, aumentou, tivemos queda da bolsa, nós tivemos aumento do valor, né, dos insumos, uma caixa de máscara você pagava 15, 20 reais, as pessoas estão vendendo a 150, 200 reais. Né? Então, a gente teve aí essa hiperinflação, com queda de bolsa, com troca de ministro, com presidente que não se acerta com o ministro, com um país que não se acerta com a Organização Mundial da Saúde. Então, tudo isso afetou e afeta, está afetando o nosso país. Então, a gente precisa, sim, estar ciente, quando eu falo sabermos de política, não estou falando de erguer bandeira petista, erguer bandeira bolsonarista, ou erguer, né, bandeira do centrão, mas a gente precisa entender o contexto político da história. Não estou falando de partido, eu estou falando do contexto político. O que está acontecendo no Brasil politicamente que interfere na saúde da população? E aí a gente vê, né, a questão do isolamento social, que a gente não conseguiu cumprir 100%, a gente vê a questão, né, dos desempregos, a gente vê a questão das passeatas, a gente vê a questão da dificuldade de um ministro da Saúde tentar impor, não regras, mas tentar impor protocolos que estão sendo seguidos pelo mundo todo, e a gente tem um presidente que não concorda com esses protocolos, e aí a gente está há mais de 20 dias, né, não sei quantos dias aí, sem o ministro da Saúde. Nós temos um militar que não é profissional de saúde na Secretaria de Saúde, e aí a gente tem, aí entra cloroquina, aí entra fake news, entra tudo isso. A gente precisa entender o contexto. Por quê? Porque tudo isso afeta a gente como profissional de saúde. Né? Agora, no momento, vocês não estão na linha de frente, vocês não estão no hospital. Mas, não sei, daqui 2 anos, pode ser que a gente tenha uma epidemia ou uma pandemia, a gente não sabe. Alguns estudiosos, alguns políticos não, estudiosos da política e da saúde, né, que fazem essas estimativas, eles acham que o coronavírus vai se extinguir, vamos dizer assim, daqui a 2 anos, e olhe lá. E isso se a gente não tiver uma segunda onda de contaminação, porque eles estão achando que provavelmente vai vir uma segunda onda de contaminação, ou a gente vai levar pelo menos 2 anos aí. Então é o que o pessoal fala, não existe a gente não vai voltar ao normal, nós vamos ter um novo normal. E qual é o novo normal? O uso de máscara, o isolamento social, o não aglomeramento, né? Não ficar aglomerado todo mundo junto, a questão dos hospitais vão ter que se adaptar, novas UTIs, novos leitos de UTIs vão ter que surgir, novos protocolos institucionais vão precisar serem feitos, né? Então, tudo muda. O normal vai ser novo. Né? E a gente precisa entender por quê? Porque o novo normal sofreu toda essa influência política, econômica e social que, que cerca aí o nosso país. Por isso que é importante a gente falar de políticas, né, políticas de saúde, porque não é só a saúde, é a política que gera a saúde. Então a gente vai ver hoje o quê? Um pouco, não vou adentrar, porque também vocês vão ter aí saúde coletiva, vocês vão estudar a fundo mais o SUS, né? Que a gente vai ter uma pincelada. Então vocês vão entender um pouquinho sobre como a política, como o acontecimento, como a história interferiu na formação da saúde que nós temos, até chegar hoje que nós temos de saúde pública, que é o SUS, né? E a saúde particular, que são
as instituições privadas aí, certo? Então, a gente vai ver, na aula de hoje, a gente vai discutir, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão política que envolve, né, todo o Brasil, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunte lá no grupo do WhatsApp. Então, lá, ó, a jornada histórica do nosso país para a conquista do Sistema Único de Saúde perdurou por mais de 100 anos. Ou seja, a nossa política ela levou para a gente conseguir hoje chegar no SUS, a gente levou mais de 100 anos para conseguir chegar no que nós, nesse modelo que nós temos. E aí muitas pessoas falam, o SUS é uma merda, o SUS não funciona, né? Mas se a gente parar para olhar como funciona o Sistema Único de Saúde, ou como funciona o Sistema de Saúde Mundial, a gente vai ver que nós não estamos tão ruins quanto a gente achava que nós estamos, ou quanto a gente acha que nós estamos. Se a gente parar para comparar o nosso Sistema Único de Saúde com os Estados Unidos, por exemplo, aqui a gente tem, por mais que a gente tenha falta de leitos, falta de médicos, falta de profissionais de saúde, tudo isso que a gente já viu e já cansou de ver, nós não pagamos por aquilo. A gente paga um imposto, claro, né? É descontado no imposto, porque o dinheiro também não cai do céu, né? Mas a gente não paga pelo atendimento, a gente não paga pela internação, a gente não paga pelos procedimentos, certo? Nos Estados Unidos, a saúde, mesmo sendo pública, ela é do governo. E quando você interna no hospital, você faz algum procedimento dentro de um hospital, você tem que pagar por aquilo. Então, mesmo que não seja um hospital particular, sendo um hospital público, ele é público, mas é do governo. E você paga para o governo pela sua internação, pelos seus procedimentos, pelas, uh, por aquilo que você foi fazer no hospital, entendeu? Então, assim, comparando os dois, poxa, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo e eles pagam pela saúde pública? Sim, eles têm uma saúde muito boa, né? A gente, os hospitais são muito bons, a tecnologia é muito boa, são profissionais de primeira linha, mas, mesmo sendo público, eles são pagos, né? É um atendimento pago. O Brasil, a gente também tem ótimos médicos, né? Nós temos ótimos profissionais de saúde, nós temos ótimos hospitais, a grande maioria desses hospitais poderiam dar um subsídio maior para a sua população, mas acabam sendo sucateados pela falta de respeito, pela falta de investimento do governo e, principalmente, pela falta de respeito da população. A gente tem um grande problema, a população brasileira, de não respeitar e não saber cuidar do que é nosso. Né? Então, a gente vê os pontos de ônibus, a gente quebra. Quando fala a gente, eu falo, né, o povo brasileiro. Quebra, picha, e estraga, e põe fogo. E a gente vê aí dentro dos hospitais, né, a dificuldade de manutenção, a dificuldade das coisas que são jogadas, são sucateadas. Né? Por quê? Porque a população não cobra, porque a população estraga e fica por isso mesmo. Quando começou a pandemia, eu estava vendo, acho que são quase 3 mil respiradores quebrados, aguardando manutenção no estado de São Paulo. Poxa, são 3 mil leitos que poderiam estar com respiradores. E aí o que fez? Né? O que eu sempre falo, nem todo mal ele vem para o mal, ele traz coisas boas. E com essa pandemia que veio aí, que está matando milhares e muitas pessoas, fizeram com que a sociedade se mobilizasse e fosse lá e consertasse esses respiradores. A sociedade foi lá e começou a fabricar as coisas. Então a gente vê aí na televisão, né, as pessoas colocando as suas impressoras 3D para produzir equipamento EPIs, as pessoas costurando máscaras, né, as empresas estão se mobilizando para ajudar um ao outro. Então, a pandemia ela veio, claro, né, com toda essa carga pesada que ela está, mas ela trouxe uma coisa boa, né? Ela trouxe a humanidade, a humanização para as empresas que não são da área da saúde. As pessoas viram as dificuldades. Então, a gente vê aí, né, a questão de cesta básica, a questão de alimentação, né, essa coisa toda que a sociedade tem feita, né, graças a essa pandemia. Então, ela traz coisas boas. Uma das coisas boas é o aumento de leito hospitalar, né, o conserto dos equipamentos que estavam parados aí durante anos por falta de manutenção, né, a contratação de novos profissionais, a valorização de, né, mesmo que seja temporária aí na enfermagem, até porque eu acho que
a enfermagem precisa se valorizar antes que a sociedade se valorize. Então, assim, ela está trazendo coisas boas, né? Uma nova visão de um mundo diferente. Então, eu acredito que, claro, ele não vai chegar no SUS ideal, mas a gente está tendo um SUS melhor do que a gente tinha, né? Melhor do que a gente tinha no início do ano. Por mais aí, né, a sobrecarga de leitos, essa coisa toda, mas eu acho que essa visão que está levando para a área da saúde, algum benefício para a população ela vai trazer, certo? Vários foram os eventos que nos permitiram chegar aqui, né? Hoje no SUS, né? Na saúde que nós temos. O SUS, né? Sistema Único de Saúde, ainda está longe de ser o que todos idealizam, mas sem dúvida alguma, dentre as políticas públicas que existem em nosso país, é uma das poucas que saíram do papel, certo? Então, o SUS, dentro de todos os projetos e políticas públicas e promessas que foram feitas, o SUS é uma das poucas coisas que saíram aí do papel e chegou aí para a sociedade, certo? Claro que a realidade mostra grandes filas dentro dos hospitais, desvio de dinheiro público, morosidade, né, no serviço que depende do funcionamento do funcionalismo público, né? Então a gente tem muito problema no sistema único, a gente não tem um sistema perfeito, mas a gente tem o nosso sistema. E isso depende do quê? Depende da gente para melhorar. Né? A gente tem mania de que esperar do próximo, porque o governo, porque o prefeito, porque o governador, porque o presidente. Tá, mas e o meu papel como cidadão? E o meu papel como profissional, como cidadão e profissional de saúde? Né? Onde fica o meu papel em tudo isso? Então, não basta simplesmente eu querer cobrar do outro. A mudança tem que vir da gente. Né? E nós, como profissionais de saúde, vocês estudantes, mas já são profissionais de saúde, a partir do momento que vocês fizeram a matrícula, vocês são agentes de mudança. Né? Vocês têm que ir lá, vocês vão virar referência de saúde para alguém, para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu namorado, para sua namorada, né? Para o seu bairro, para a sua comunidade. Você vai virar uma referência de saúde. Então, a partir do momento que você entrou no curso, você tem essa responsabilidade social, né, com a saúde pública. Quando a gente fala de saúde pública, a gente não está falando só de hospital, a gente não está só falando de UBS, de UPA, de hospital particular. A gente está falando de informação, né, de saúde. O simples fato de você orientar alguém como lavar as mãos, como usar uma máscara corretamente, a questão do isolamento social, isso é saúde pública. Isso faz parte do SUS. Né? Isso é o Sistema Único de Saúde, é você informar da melhor forma possível. Então, quando a gente acha que, quando a gente fala de SUS, a gente está falando só de hospital público, né, essa coisa toda, não, a gente está falando do todo, de uma orientação, né, de uma campanha, da mudança que a gente pode fazer na vida das pessoas, certo? Então, com tudo isso que a gente tem hoje, a gente precisa mudar, a gente precisa lutar para que tudo mude, para a gente conseguir evoluir, certo? Mas não podemos nos deixar entristecer. O que ainda falta de melhoria no SUS depende diretamente de nós. Então, é isso que eu acabei de falar, né? Então, depende muito da gente fazer a mudança e da gente cobrar, né? Da gente cobrar o brasileiro tem uma memória muito curta, né? Então a gente esquece muito fácil das coisas. Então a gente lembrar que o meu prefeito que está agora, o meu governador que está agora, fez isso para a população, ou não fez isso para a população, para quando chegar na frente das urnas, a gente não ser cobrado por uma cesta básica, por um showzinho de alguém com a bunda de fora, com uma barriguinha tanquinho de fora, uma musiquinha lá, uma cervejinha grátis, e o cara está lá de novo na política. A gente precisa mudar isso. Né? A gente precisa ter um agente, a gente precisa mudar, não tem outra palavra, né? A gente precisa mudar o que está aí hoje, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo para isso não ficar tão grande, tá? Qualquer dúvida me chame lá no WhatsApp.